Bom dia a todos os nossos convidados, convidadas. Uma honra mais uma vez estar aqui falando com vocês. Muito obrigado a todos aí que estão presentes, todos que confirmaram e puderam estar conosco. Acho que o tema hoje é super relevante e fica feliz aí de poder passar esse tempo aqui essa manhã, não amanhã toda, mas essa 1 hora e meia aqui, 2 horas conversando com vocês. Eu aproveito aqui, bom, para quem não me conhece, eu sou o Toledo, sou sócio líder do TEX da KPMG para a região sul. E eu, antes de entrar no tema do evento, eu, com muito orgulho aqui, eu quero dizer que a gente lançou ontem, né, a pesquisa RS Tech, com um mapeamento aí, com uma fotografia das startups gaúchas, né, e a gente teve um crescimento aí fantástico aí de 57% no número de startups. É essa pesquisa aí foi feita em parceria com a Distrito, né, com a realização do Caldeira com a Distrito. Eu estou pegando aqui de 2019 a 2021, a gente teve um crescimento de 57% no número das startups gaúchas, então eu só aproveitei esse rápido, né, parênteses aqui para dizer o seguinte, né, o Caldeira e a Distrito fizeram a pesquisa, a KPMG é patrocinadora. Quem tiver interesse, depois manda uma mensagem para mim ou para os meus sócios aqui e a gente compartilha essa pesquisa com vocês, ou entra no site do Caldeira, também está lá. É um super relevante o mapeamento das startups, né, falando em inovação. Mas voltando ao nosso tema aqui, eu aproveitei para dar mais uns segundinhos aqui para o pessoal entrar. Voltando ao nosso tema, que é o plano de fiscalização da RFD. Esse evento é realizado pela KPMG com a correalização do FCAM, que é o Ferraz de Camargo Matsunaga Advogados. Então, eu aqui represento a KPMG, junto com os meus sócios aqui, o Adriano Andrade, e alguns conhecem como Silva, mas é o Adriano Andrade, que é o sócio da KPMG aqui no Rio Grande do Sul, o Jonas Caie, que é o nosso sócio em Santa Catarina, e também o João Neto, que é o nosso sócio lá no Paraná. Então, somos os sócios aqui, né? Nós somos, na verdade, 6 sócios na região, mas nós 4 estaremos aqui hoje, né, conduzindo o evento. E eu passo de pronta a palavra para o doutor Adler aqui, que é o sócio do FCAM, que vai apresentar também o time do FCAM. É um prazer novamente estar podendo compartilhar aqui com a KPMG, né, co-realizando esse evento que a gente já faz aí há alguns anos, é a terceira edição aqui. Sempre um prazer estar com vocês. E além de poder compartilhar nosso conhecimento, a gente também aprende muito com vocês. E para quem não me conhece, meu nome é Adler Volkzikowski, eu sou sócio aqui da área tributária do FCAM, do Ferraz Camargo Matsunaga Advogados, responsável pelas regionais, né? Eu fico na região sul, mas atendo também pelos escritórios regionais do FCAM. E aqui conosco hoje temos a Daniele Rosa, que é a nossa gerente tributária sênior, né? Especialista em direito aduaneiro, responsável por Paraná e Santa Catarina, e também o Guilherme Farias, nosso gerente tributário sênior, especialista em direito tributário, que é responsável pelo nosso escritório no Rio Grande do Sul. Toledo, volto para você. Muito bom. Obrigado, doutor Adler. E falando do plano de fiscalização, né, a gente estava outro dia discutindo o tema e é uma época, todos sabem aí, de bastante movimentação da Receita Federal, e a gente entendeu que era um momento propício para a gente falar aqui um pouquinho do que a gente tem acompanhado. Claro que aqui, quando a gente fala de plano de fiscalização, né, vocês vão ver aqui, são pela agenda aqui, que é um pouco mais amplo do que só o plano de fiscalização. A gente vai passar, obviamente, aqui pelos principais temas que têm sido objeto de fiscalização e autuação por parte da Receita Federal. Vamos falar da questão de subvenção para investimento, que é um tema que gerou bastante controvérsia e tem bastante entendimento, na nossa opinião, aí, equivocado e tem muito milagre sendo vendido no mercado. Vamos passar por esse tema. O tema da exclusão do ICMS na base do PIS da COFINS, que ainda é um tema vivo, né, que continua aí causando muitas discussões. Vamos falar também, não podia deixar, né, de falar da não tributação da Selic sobre imposto de renda e contribuição social e os seus efeitos contábeis e tributários, e vamos fechar aqui com a parte de fiscalizações aduaneiras e também da revisão de classificação fiscal, que é um tema super atual e que tem gerado muitas fiscalizações, autuações e muitas discussões. E falando um pouquinho aqui de plano de fiscalização, e antes de passar também a palavra para os meus sócios aqui, eu acho que é importante a gente lembrar que a Receita, obviamente, né, todo mundo sabe, ela
está cada vez mais tecnológica, né? E tem feito acompanhamentos cada vez mais de perto aí das nossas informações. Então, acho que aqui a gente vai focar aqui nossa conversa e talvez vai focar nossa mensagem na questão, primeiro, de prevenção, né? A gente evitar ser questionado por bobagens como erros de cruzamento, que são facilmente evitáveis se você tem uma boa ferramenta de compliance ou, enfim, uma consultoria que te apoia aí na questão da prevenção, que eu acho que é super relevante. Mas, especialmente, quando você recebe um termo de intimação, quer dizer, já que a prevenção talvez ele não funcionou ou não o fez, quando você recebe um termo de intimação, essa é a hora de você tentar liquidar o assunto. Quer dizer, então, o que a gente quer dizer com isso? Quando você recebe um termo de intimação, não dê uma resposta rápida ou correndo ou só para atender o prazo. Faça uma resposta bem elaborada, use ali o seu time de consultoria, o seu time tributário, use o seu advogado, porque em muitos casos, né, a gente consegue resolver exatamente ali no momento da intimação, porque o fiscal que está atuando ali naquela fase do início ali do processo, que é a intimação para fiscalização, normalmente é um fiscal que entende do assunto, que conhece. Então, se você dá uma resposta bem elaborada, né, com fatos, né, ali concretos, bem explicados, com argumentos bem colocados, muitas vezes você já resolve, né, o assunto nessa fase, evitando aí um auto de infração e evitando um desgaste maior, né? E aí, bom, se por acaso, né, acontecer de fazer uma boa resposta e ainda assim ser intimado, ou de não fazer uma boa resposta e ainda assim ser autuado, de novo a gente recomenda que tentar resolver o problema ainda na fase administrativa, né? E aqui, o que a gente tem feito e visto, né, e recomendado aos nossos clientes? Primeiro, faça de novo uma defesa bem elaborada e, de preferência, use, né, o que a gente chama de laudo, né, e nós aqui já temos feito muito desses laudos, é um laudo técnico, né, ajudando o advogado ali na construção e na comprovação de que a empresa tem razão, de que o que ela fez está de acordo com a legislação, né, mostrando tecnicamente, né, demonstrando os cálculos, demonstrando a lógica do sistema de tributação, porque muitas vezes, né, quando você, ok, ainda na fase administrativa a gente tem a chance de ter uma avaliação técnica, mas quando você vai para o judicial, muitas vezes, infelizmente, o juiz é um juiz que atende ali inúmeros assuntos e muitas vezes ele não conhece com profundidade um tema, sei lá, não conhece com profundidade um tema como o ágil, por exemplo, que é um tema que está super, né, já há muitos anos aí, continua na moda aí de autuação por parte da Receita. Então, se você consegue fazer primeiro uma boa resposta ao termo de intimação, né, ainda assim sendo autuado, fazendo uma boa defesa administrativa, né, uma boa construção ali com o seu advogado, colocando também uma parte técnica ali, suportado por uma Big Four, né, você tem uma chance muito maior de ganhar um processo desse. E a gente tem acompanhado muitos casos de sucesso que ganharam, especialmente por causa do laudo que foi anexado, né, um laudo técnico que dá um subsídio bastante grande para o julgador, né, para facilitar a vida dele, ele não ter que ficar gastando muito tempo, né, tentando entender o negócio. O laudo já vem mastigadinho, passo a passo, explicando claramente, né, o que é o assunto, como é que você interpreta a legislação, como é que você coloca aquilo na prática, e isso de fato tem ajudado bastante, né? Não sei, Adler, se você quer comentar algum, né, talvez você não consiga falar algum case dando nomes, mas você consegue, né, talvez queira falar aqui algum caso sem citar nomes aí de sucesso, né? Toledo, eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso, porque vocês sabem bem, né, você e os demais sócios da KPMG, nós sempre recorremos a vocês aí nesse auxílio técnico, né? Porque ainda que sejamos advogados tributaristas, conhecendo, né, até a nomenclatura, todo o vocabulário próprio aí da área da contabilidade, ainda assim, na parte da documentação, nessa parte aí de montar os subsídios que você mencionou, para ali fortalecer a defesa, para nós isso aí é ponto crucial, às vezes do sucesso ou do insucesso de uma defesa. E eu posso mencionar que o CARF, né, que é o órgão administrativo de julgamento em causas tributárias, ele tem mencionado expressamente laudos da KPMG onde as causas foram decididas e o divisor de águas foi um termo de constatação ou laudo, que é o que vocês
ali comprovam e demonstram, né, a realidade dos fatos. Então, da nossa parte aqui, a gente continuará trabalhando com vocês bastante ainda para o sucesso dos nossos clientes. Muito bom, muito obrigado, Adler. E, enfim, eu acho que eu vou passar a palavra aqui, então, não sei, não sei quem está na sequência aqui. Na verdade, vocês me desculpem, eu não participei do ensaio ontem, então eu não sei. Mas antes de passar a palavra, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: eu vou ficar um pouco ausente aqui da apresentação, porque eu estou com um evento do Caldeira também, né? Eu tenho uma assembleia de sócios, de fundadores do Caldeira, que eu preciso participar aqui em paralelo. Mas eu tenho muito orgulho de dizer que né, a maior alegria de um líder é ver que o time é melhor do que ele, né? E aqui eu tenho 3 sócios aqui que conhecem muito mais do que eu desse tema, então eu vou deixar aqui com vocês o Andrade, o Jonas e o João, e eles vão tocar aqui pela KPMG a parte do plano de fiscalização. Só não sei por quem que eu passo a palavra, mas muito obrigado a todos aí pela participação, e a gente vai falando aqui ao longo da conversa. Eu vou fazer as vezes aqui de passar os temas. Então, a gente vai iniciar aqui um pano de fundo e eu passo a palavra aí ao Jonas Caê, sócio da KPMG no estado de Santa Catarina. Jonas? É bondade do Toledo, né? Dizer que nós sabemos muito mais do que ele, né? Mas tudo bem, né? Vamos tentar atender à altura, né, Jonas? Com certeza, com certeza. Obrigado, Adler. Bom, para começar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas pequenas informações voltadas, né, ao plano de fiscalização. A gente trouxe o que é de principal aqui, a gente fala também dos principais temas, né, que vão estar no plano de fiscalização para 2021. Falando de expectativa, né, a Receita Federal ela tem uma expectativa aí de fiscalização e formalização de créditos tributários na ordem de 200 bilhões, né, para 2021. Se a gente for olhar para o plano de fiscalização de 2020, a expectativa era algo em torno de 190 bi, e a finalização, né, chegou a algo em torno de 170 bilhões. Então, quer dizer, daquilo que eles estimaram, praticamente tudo se concretizou, né? E isso tem uma justificativa, né, que é a questão de uso de tecnologia, né, porque a Receita Federal ela está muito mais assertiva, né, em quem ela está monitorando, e quando ela fiscaliza, né, a chance de autuação ela é super alta, né? Tem um dado aqui que a gente traz, que 91% dos contribuintes que são selecionados para fiscalização, eles são autuados. Ou seja, se uma empresa for selecionada, né, para fiscalização, a chance dela não ser autuada, ela é de apenas 9%, né? E isso é um dado histórico, não é só para 2020, mas se a gente olhar historicamente, essa assertividade de 90, 91, 92%, ela vem desde 2014, né? E outra informação é que essa concentração, né? Então, se a gente olhar para 200 bi de expectativa, ela vai se concentrar naturalmente aqui nos maiores contribuintes, né? Estão sendo monitorados, né? E serão fiscalizados aqui em 2021 aproximadamente 8.400 empresas, né? Elas representam 0,01% do total das empresas, mas representam 60% do total da arrecadação de tributos, né, federais aqui. E um dado, uma outra questão importante aqui para falar sobre o plano de fiscalização é o uso de tecnologia, né, e a fiscalização com o uso de tecnologia, né, cada vez mais fortalecida, né. Então, quando uma empresa ela está sendo monitorada, né, a Receita Federal ela faz uma série de cruzamento de dados, e por isso, né, só para reforçar aqui, por isso da grande assertividade aqui, né, nas empresas que estão sendo fiscalizadas e que posteriormente tem algum tipo de autuação. Então, acho que de início é isso. Farias, eu passo a palavra para ti aqui para você passar um pouquinho sobre as principais operações que serão objetos de fiscalização para 2021. Legal, obrigado, Jonas. Acho que, na verdade, conectando aqui o que tu falou, né? Quando a gente olha para o plano em si, né? A gente vai olhar aqui que são, né, as principais itens, né, que serão fiscalizados em 2021. E aqui, até só fazendo uma
uma observação que a gente coloca 21 e 22, porque esse ano, né, o plano ele saiu mais para o final do ano, né, ele saiu ali em setembro, então a gente está, né, assumindo que o planejamento da Receita Federal ele não é só para 2021, porque ele seria só em relação a 3 meses, né? Então ele está certamente aqui voltado para esse ano e boa parte do próximo, né? A gente não sabe quando vai sair do ano que vem, mas se seguir aqui a mesma lógica de tempo, a gente vai ter né, um plano que vai sair um pouco mais lá para frente, né? Então, quando a gente olha para o plano, né, antes das operações em si, né, a gente vê que a própria Receita ela coloca lá como os dois principais itens, né, os primeiros itens são voltados a cruzamento na pessoa física e desenvolvimento de novas tecnologias para cruzar, né, dados das pessoas jurídicas e fazer, né, fazer as verificações sem precisar levantar da cadeira, né? Acho que isso a gente nos outros eventos a gente sempre fala, né, que poxa, antigamente, né, o fiscal ele precisava, né, tanto esforço, né, então ele precisava levantar, ir até a empresa, pedir documento, pedir cruzar documento na mão, né, às vezes cruzar via planilha, né, o procedimento tinha que começar muito antes, né? Quando a gente fala aqui, em termos de estruturação do que a Receita tem, né? Acho que todo mundo aqui que tá nesse evento já passou por alguma fiscalização. A gente sabe ali que o controle dos prazos, né, decadenciais, eles são extremamente sensíveis. Então, a gente tem que imaginar que no passado isso era, né, extremamente mais difícil, né, para quem estava planejando ali, porque precisava iniciar a fiscalização muito antes. Então, a gente tem uma mudança, né? E a gente teve essa mudança, a gente já teve essa mudança, na verdade, antes da pandemia, né? Acho que todo mundo já experimentou fiscalizações à distância antes da pandemia, mas que na pandemia elas, né, se tornaram até, pela experiência que a gente tem com nossos clientes, elas se tornaram até talvez mais rápidas, mais aceleradas, mais frequentes, né? Então a gente tem, nós conseguimos, né, visualizar que nesse último ano, no último ano e meio, né, 2, elas estão acontecendo de uma forma né, mais frequente no curso do ano, sem se apegar tanto só ao final de ano, né? Claro que o Toledo iniciou aqui falando que essa época é uma época, né, que a gente experimenta mais, talvez por conta do, né, encerramento dos 5 anos, especialmente para imposto de renda, né? Mas a realidade de todos nós é de que né, estamos vendo acontecer ao longo dos anos, né, ao longo do curso do ano, né, com talvez algum enfoque específico nessa época do ano para alguns tributos, né. Então, esse é o primeiro ponto aqui, conectando o que o Jonas falou. A gente vê que a Receita, ela, né, o que ela quer é cada vez mais explorar, né, a utilização das ferramentas para identificação de eventuais contingências, e o movimento do mercado, né, dos clientes e nosso tem que ser fatalmente de auxiliar, né, auxiliar também usando tecnologia, porque a gente sabe que hoje o volume de informações que a gente presta para a Receita e que tem que ter controle, enfim, ele é brutal, né? A gente não consegue fazer mais nada sem sistema, né? Mas daí, bom, falando o que está no plano, né? Porque a gente até deixou essa frase aqui no final, eu vou depois deixar até o Adler explicar o que é essa frase, né? Mas é porque, o que acontece? A gente olha para o plano, se a gente pegar o plano dos últimos anos, fazer aí um deparo, fazer uma comparativa, a gente vê que, né, ele se repete bastante, né, em termos de direcionamento, até os próprios dados ali, eles têm ali uma constância, dificilmente a gente surge algo muito novo no plano ali em termos de foco, né, e claro que o Toledo até comentou, né, que as operações que o fisco ele vai buscar sempre, né, são aquelas né, que tem uma materialidade para eles, né, um potencial, né, de redução de tributos relevante, né? Então, porque esforço versus benefício, né? Então, a gente vê claramente que praticamente qualquer operação de organização societária que envolva ágil, ela vai passar pelo crivo da Receita Federal, né? E, assim, muito dificilmente, eu
espero ver um dia alguma que termine ali sem, né, sem um auto de infração ou com um auto de infração para não falar sobre amortização de ágio, porque especialmente antes da 12973 a gente tem, né, praticamente 100% de autos de infração, né, nesse tipo de operação, né? Então, esse é um exemplo, né, o Toledo falou, é um exemplo quando a gente olha para a discussão administrativa, a gente também fica um pouco, a gente carece ali de elementos tão objetivos para a gente chegar e dizer, não, a operação, como é que se faz essa operação certa, né? É bem difícil, né, de precisar, mas a gente sabe que tem outras aqui, quando a gente fala de planejamento, operações com preço de transferência também, né, com necessidade de fazer o cálculo, também são itens relevantes para ajuste. E quando a gente fala em planejamento tributário abusivo, esse aqui ele está indicado aqui de uma forma genérica porque ele é genérico mesmo, porque praticamente qualquer coisa que as empresas façam hoje não deve obedecer exclusivamente à lei societária, ou à lei, né, à legislação regulatória, ou até à legislação tributária, né? A gente vê que a Receita Federal ela está cada vez mais querendo entender os motivos econômicos da operação e é claro que vimos isso mais no ágil, mas hoje em dia essa análise, a necessidade de existir, existir, né, carne por trás da operação e não só a operação, só né, o papel, só a formalização adequada, a legislação societária é cada vez mais importante porque a Receita ela tem ido nesse nível de detalhe, né? E aí, claro, aqui o último item, que são que passa pela divergência de obrigações acessórias, está conectado ao uso de tecnologia, né? Bom, acho que aqui a gente talvez certo tenha alguns exemplos bons aqui, né, para desse tipo de questionamento que a Receita tem feito, né? Legal, legal, Farias. Meu cordial bom dia aí a todos que estão prestigiando o evento. Bom, vocês viram, né? A gente vai conectando o uso de tecnologia, 91% dos contribuintes selecionados são autuados, ou seja, a gente olha para a divergência de obrigação acessória, né? Aqui a gente está falando de tax compliance, né? Então, talvez o fisco comece por ali, usando tecnologia, para fazer esse teste, fazer essa amarração, indicar alguma lead para olhar e isso termina numa fiscalização no auto de infração. A gente tem visto algumas coisas, né? O fisco tem evoluído bastante, algumas coisas que no passado, né, aquela multa da DCTF, por exemplo, tenho visto ela acontecer agora. Né? Era lenda isso, a multa da DCTF, mas a gente está começando a olhar, o fisco tem autuado isso, né? Obrigações acessórias como a ECF, por exemplo, preenchimento da parte B. Os autos de infração às vezes são milionários aqui, porque você deixou de escriturar, sei lá, uma subvenção para investimento na parte B, que é uma obrigação que está na instrução normativa, e aí a multa é pesadíssima, é 3% sobre o valor não escriturado, ou seja, eu deixei de preencher, até consigo reduzir em 50%, mas eu vou ter que me defender, subir com isso, levar para o CARF, judiciário, enfim. Outras, por exemplo, declarações de importação, algum erro de preenchimento também, o fisco está olhando para isso, a gente vai falar mais para frente, mas as multas são bastante pesadas, né? Então, o contribuinte, hoje, ele tem muitas opções de fazer planejamento tributário, que não aquele abusivo que a gente falou, mas aquele correto, né, dentro da legislação, do que a gente deve fazer, e o que está sobrando para o fisco é olhar a obrigação acessória, né? Porque ele fala, poxa, não está dando mais dinheiro aqui o principal, então eu vou olhar a obrigação acessória para ver se eu aumento a minha arrecadação. E aí a gente conecta com a transformação digital da função de tax, né? Ou seja, adaptar-se à transformação digital já não é mais uma opção, assim, uma necessidade das empresas, né? Porque é o que a gente está comentando, o fisco, às vezes, ele está evoluindo mais rápido do que as empresas, no que se refere a processamento de dados, né, para geração dessas informações para fazer fiscalização, né? O uso de tecnologia, ele está cada vez, então, como a gente está comentando, cada vez mais presente no nosso dia a dia e como a gente deve lidar com isso, né? Então, no nosso ambiente, ou seja, a minha solução fiscal hoje, ela atende a todas as minhas obrigações, né? Qual é o nível de intervenção manual eu preciso fazer para entregar os meus SPEDs ali no final do mês? Quantas horas eu gasto em intervenção manual? E a gente sabe, né? O erro humano ali, ele pode gerar um problema, como a gente falou lá no início. A gente quer evitar chamar o fisco aqui por alguma coisa que não é um erro, de fato. Eu não estou fazendo um planejamento tributário, assim, eu tenho um erro de preenchimento, né? Quanto que a empresa tem uma estratégia baseada em dados, ou seja, a Tex é um grande gerador de dados, né? Quanto que a gente
aplica ferramentas de BI para olhar como está a minha tributação, meus desvios. Eventualmente, eu posso olhar para créditos que ficaram para trás, porque eu observei um desvio ali na minha apuração, e aí segmentar isso por níveis, né? O que o diretor precisa enxergar, o que o gerente precisa enxergar, o que o staff precisa enxergar em termos de utilizar a tecnologia no meio ambiente, né? Ou seja, tirar o maior proveito de novas soluções, porque as mega tendências estão aí, né? Para o Big Data, o blockchain, o Data Analytics. Então, como a gente se vale disso, e tem muita gente boa fazendo muita coisa boa para a área tributária, e isso passa pela transformação da função de tax, né? Então, a gente dá ferramentas para o analista, de fato, ser um analista, não um preenchedor lá de SPED, vamos dizer assim. E a gente está falando aqui, no final do dia, mitigar ou eliminar ao máximo divergências e obrigações acessórias que vão gerar multa, incomodação, defesa, para você ganhar lá na frente, mas quanto tempo já foi consumido em tudo isso, né? Então, é um pouco disso, é trazer o Tax Transformation, que a receita já está nele, as empresas estão caminhando para ele, muitas delas já estão fazendo essa transformação digital para melhorar os seus controles, seu compliance, e evitar esse tipo de incomodação, né? É isso que a gente está trazendo um pouquinho para você. Então, eu volto para o Adler aqui para falar um pouco da sequência, né, Adler? O que você me conta sobre os próximos passos da nossa conversa? João, muito bom aí os teus insights do Guilherme Farias e do Jonas. Me fez aqui ficar com o cérebro borbulhando. Me fez lembrar aqui daquela frase dos nossos avós, que prevenir é melhor que remediar, né? E eu costumo dizer isso para os nossos clientes aqui. Eu adaptei essa frase, que prevenir é melhor do que litigar, né? Porque a prevenção ela vai evitar uma série de desconfortos, surpresas desagradáveis e custo, né? Porque o ponto principal é custo. Então, muito legal esse pano de fundo que vocês colocaram. Tem que registrar essa frase, viu Adler? Vou registrar no lá. Vou registrar no INPI, Isso aí, Adriano. cobrar royalties, viu? De quem usar. É muito boa. Daqui a pouco deve estar. Prevenir é melhor que litigar, é isso? Exato. Tá Daqui bom. a pouco está na capa do valor aí. Enfim, eu acho que esse pano de fundo que vocês colocaram é muito bom, e o Guilherme colocou um ponto que eu estava pensando nele, que assim, o plano ele vem realmente se repetindo. Então, quando a gente discutiu, né, a estrutura aqui em conjunto, a gente falou, puxa, fala mais do plano, que vem sendo repetitivo. Então, a gente trouxe alguns assuntos que são objeto do foco da fiscalização, mas eles não estão expressamente nesses itens aqui que vocês comentaram. Por isso que a gente colocou, que não está no plano de forma expressa, mas certamente é alvo e será alvo ainda mais de fiscalização, e são esses temas que a gente vai seguir aqui. E eu acho que é importante, como o Toledo tinha passado a agenda, são 4 temas muito importantes. Então, só para situar as pessoas, o nosso objetivo não é esgotar cada um dos temas. Cada um deles a gente poderia passar uma manhã discutindo. Então, a ideia é realmente trazer os pontos mais cruciais que a gente vem vendo no mercado para compartilhar conhecimento aqui. E, claro, que se alguém tiver alguma pergunta, pode endereçar aqui pelo chat. Ao longo da exposição, a gente vai tentando responder, mas se porventura não conseguirmos, certamente responderemos a todas, como de costume. Então, passando para o primeiro tema, que é um tema não tão novo, né, o tema das subvenções para investimento sob a ótica da Lei Complementar 160. E por que não é tão novo? Esse é um tema que a controvérsia ela vem se arrastando desde 1978, né, sobre o que era subvenção para investimento, custeio. Isso aí o Guilherme Farias vai nos explicar um pouquinho esse histórico, e me cumpre aqui a missão de dizer que a mensagem, né, para abrir esse painel aqui, é de que esse é um assunto que está na pauta da Receita Federal, né? Qualquer crédito presumido ou outorgado que a empresa tenha, ela precisa olhar para esse assunto com um cuidado enorme, e o Guilherme vai nos explicar aí um pouquinho por quê, o Guilherme e o Jonas. Guilherme. Legal. Obrigado, Adler. Esse tema, né, acho que o Adler falou bem, ele é de 77, né? Eu acho que ele vem sendo extremamente debatido, e ele tem aqui, a gente colocou aqui, né, só 9 caixinhas, né, mas poderia ter colocado, vai lá, umas 15 para falar
né, tudo que está em torno disso aqui, porque realmente ele é um dos temas que eu estou trabalhando, né, no direito tributário há uns 12 anos e eu vejo que eu vi ele mudando assim de uma forma substancial, não anualmente, mas com uma frequência bem grande, talvez até diferente de outros assuntos, né? Então, a ideia aqui, claro, é só passar um breve contexto né, do que foram essas mutações, né, para a gente conseguir chegar aqui né, ao final e entender por que esse assunto ele representa basicamente um eixo a ser avaliado por todo mundo que tem a situação, né? Então vamos lá, né? Acho que o Adler falou, lá desde 77, nós tínhamos essa previsão do tratamento, né, de que era, como tratar subvenções para investimento e custeio, né, cada uma com seus respectivos reflexos na apuração do imposto de renda. A gente veio ali no ano seguinte, começaram a ter pareceres, né, tem mais de um, a gente colocou aqui o principal, que é a Receita Federal trazendo, né, lá na época o entendimento dela sobre o assunto, que seriam os requisitos para enquadrar um benefício fiscal no conceito de subvenção para investimento para fins de imposto de renda, né, ou seja, não tributário, né, basicamente traziam-se ali requisitos para o contribuinte obedecer na perspectiva da legislação do imposto de renda, mas na verdade, a bem na verdade, o que se estava fazendo ali, se fez por muito tempo, foi ditar como o benefício, via de regra, do CMS, era concedido pelos estados, né? Ou seja, para o contribuinte do imposto de renda se valer do tratamento mais benéfico, não tributação para imposto de renda, deveria o Estado, né, conceder esse incentivo de uma determinada maneira, né? Como é que era essa maneira que a Receita Federal trazia? Deveria ter a intenção do ente, né, que está subvencionando a empresa, né? O Estado ele tinha que ter essa clara intenção de estimular, né, a atividade, o empreendimento daquele contribuinte específico, necessitava da efetiva aplicação, né, dos recursos, ou seja, a gente chama, né, do 1 para 1, né, ou seja, receber um do Estado tem que ter aplicado efetivamente aquele em bens, né, do ativo imobilizado ou, de alguma forma, um projeto de investimento do teu empreendimento econômico. Então, tinham requisitos que, na prática, e talvez muitos aqui tenham passado por isso, na prática eles eram quase que intransponíveis. Assim, a gente, não intransponíveis, mas a gente necessitava de um esforço hercúleo para conseguir atender a tudo que se tinha, né, de requisito né, no viés das autoridades fiscais na época, né. A posição do CARF, ela de alguma forma, com relação a esse período, ela acompanhou um pouco isso, né, acompanhou esses requisitos do 112 lá de 78. Em alguns ela flexibilizou, então era uma jurisprudência extremamente oscilante, mas que tinha ali uma certa regularidade em algumas coisas, né? Então, a sincronicidade, trazia um pouco da questão da efetiva aplicação, isso tudo passava ali pelos julgadores e tornava a missão dos contribuintes não tão mais fácil, né? Ou seja, muitos desses casos aqui não terminavam ali no CARF com uma decisão favorável, né? O que a gente tem de mais recente em relação a isso, né? A Lei Complementar 160, ela veio para resolver uma questão específica de guerra fiscal, né? E ela trouxe, né, uma alteração na própria legislação que era basicamente para resolver toda essa celeuma que tínhamos, né, em relação às subvenções. Ou seja, a gente tinha ali, tem a clara intenção, isso foi tratado, né, no âmbito do legislativo foi tratado, foi endereçado dessa forma, que era resolver a questão das subvenções, ou seja, alterar a legislação para deixar expressamente consignado que não poderiam existir outros requisitos que não os legais, né? Em poucas palavras, é isso que foi alterado lá no artigo 30 da 12973. E, bom, esse foi um momento mais recente, lá em 2017, que todo mundo, né, e veja que aqui a gente está num contexto de tínhamos uma lei, tivemos pareceres, né, normas das autoridades, tivemos jurisprudência e tivemos uma legislação que veio para resolver, quer dizer, é um laboratório
instrumentos aqui, né, e de cenários que é até bem curioso e interessante da gente olhar, né? Mas, enfim, chegamos lá em 2017 com essa aparente pacificação do assunto, né? Atrelado a isso teve o Convênio 190, né, que convalidou os benefícios que foram concedidos sem validação do CONFAS. E aí, nesse momento, se teve uma dúvida. Bom, então tá, se eu não preciso... quais são os requisitos legais, né, que eu tenho que seguir? Os requisitos legais, se a gente olhar lá o artigo 30, ele, né, talvez o primeiro que salte aos olhos é a constituição da reserva, né, de incentivos e não distribuição. Mas no caput do artigo 30 lá da 12973 segue falando em concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico. E isso se tornou ali um ponto de debate, né? Bastante, né? Muita gente começou a discutir isso, até que a Receita Federal ali em 2020 ela soltou, foram duas soluções de consulta, na verdade, tá uma ali só porque o quadrinho era pequeno mesmo, mas foram duas, falando de incentivos que não, assim, claramente não tinham nenhuma conexão, eram incentivos para os produtos, redução de alíquota e tal, e entendendo que estava enquadrado no conceito de subvenção para investimento. Isso foi até muito positivo, muita gente comemorou, mas como no Brasil nada é muito certo, né? Por muito tempo, a gente teve logo na sequência ali, faltou 20, foi 20 também, a 145, foi no final de 20, que ela já veio e já trouxe à tona a questão né, de termos que seguir o caput do artigo 30 da 12973. Então, é onde paramos no final do ano passado em relação a isso, ou seja, gerou um alerta para todo mundo, porque a gente tem inúmeros tipos de benefícios, né, e o enquadramento em subvenção, ele passa, né, ele é feito, ele pode ser feito como subvenção, ele pode ser feito de outra forma, como algo a não ser atingido pela tributação do imposto de renda, que eu vou passar no penúltimo quadrinho ali, mas tudo isso para dizer que, pô, tá aí, o que o CARF acha sobre isso, né? O que o CARF acha sobre isso? Eu recuperei a última decisão do CARF, que a gente tem notícias sobre esse assunto, de Câmara Superior. O CARF também não está, de uma forma, não está pacificado em relação a precisa ou não obedecer ao caput de 30, lá da 12973, mas ele tem votos já entendendo que sim, precisaria, tem, que está ali, está na lei, e tem alguns que entendem que não, que não é uma superação. Então, a gente até carece de um melhor direcionamento por enquanto sobre obedecer ou não o caput do artigo 30, né? Em paralelo a tudo isso que a gente está falando de conceito legal, exclusivamente legal, a gente tem a tese do Pacto Federativo, que essa é uma tese bastante falada também nos últimos tempos. Ela trata exclusivamente de créditos presumidos de CMS, tá? É esse benefício específico que é tratado lá e que tem, de fato, está pacificada na primeira sessão da STJ, por enquanto, mas é um tema bastante robusto, está sendo seguido por todos os tribunais, esse posicionamento, e que basicamente diz que crédito presumido não é base para crédito presumido de CMS, não é base para imposto de renda, né? Então, esse é um tema, ele é um tema maior, né? Ele passa por, assim, ao lado de tudo isso aqui, né? Tem a possibilidade dessa discussão, né? E aí, conectado a isso, e junto com todo esse contexto que eu comentei da lei complementar, a gente notou, né, que se começou a buscar uma equiparação de outros benefícios, né, de ICMS, como isenção, redução na base, redução de alíquota, né, tanto que houve essa solução de consulta. Os contribuintes começaram a trazer essa questão, e hoje, né, a gente está trazendo o cenário hoje para o nosso tribunal aqui da quarta região, essa equiparação ela não procede a princípio. Não dá para trazer a tese do STJ no crédito presumido para isso, né? Mas além disso, né, Jonas, a gente tem uma questão aqui que passa, que sai da questão jurídica, né, e entra também na questão da contabilização desses benefícios que não crédito presumido, né? Acho que pode nos ajudar a esclarecer esse ponto, né, Jonas? Perfeito, Farias. Eu acho que é isso, né? O panorama é esse, e hoje, quando a gente pensa no modelo de benefício do crédito presumido, né, e olhando isso para a contabilização, fica muito claro, né, que quando você registra o benefício do crédito presumido, que é concedido pelo Estado, e aí, óbvio, você vai ter ainda uma discussão se ele é concedido como estímulo ou não, mas a contabilização disso no resultado, você reduz o teu passivo, né, você registra o teu passivo inteiro, né, porque você faz a venda com o crédito, com o débito de ICMS normal,
e no final você registra o crédito presumido, reduzindo o teu passivo em contrapartida uma receita no resultado. Então esse modelo, quando você olha para a contabilização disso no resultado, você tem um lastro contábil para fazer a exclusão na base de cálculo do imposto de renda, né? Então, nesse ponto, você fica aqui só do que é estímulo e o que não é estímulo. Quando a gente leva esse aspecto aqui para uma questão de benefício fiscal de isenção, por exemplo, né, e que de maneira geral, né, estou colocando aqui até o ponto de maneira geral, quando você tem uma isenção, é basicamente para ter um benefício para quem está comprando o produto, né? Então, veja, quem está vendendo o produto, ele vai fazer a venda sem nenhum débito de ICMS, e o que você tem no resultado é basicamente o reflexo da receita, né? E você não tem nenhum lastro contábil desse benefício que foi gerado para mim, né? Eu, como empresa, vendendo esse produto que tá incentivado por alguma isenção. Então, eu não consigo, nem em termos operacionais aqui, quando eu faço a minha apuração de imposto de renda, eu começo o meu resultado antes dos impostos e eu não tenho nenhuma receita e um benefício registrado no resultado para poder fazer a exclusão, né? Então, só puxando esse gancho, acho que vale a pena esse comentário, porque não tendo essa receita registrada no resultado, o que a gente está vendo é que muitas empresas estão fazendo uma exclusão sem um vínculo com o lançamento contábil, e de fato isso tem chamado a atenção, né? Porque ele foge um pouquinho da norma operacional aqui que justifique de fato a subvenção para investimento, né? O registro do ganho no resultado e a sua posterior exclusão. Eu acho que vale esse comentário aqui, só para conectar com tudo que você falou aqui, Farias. E aí, Jonas, se me permite, não que a gente não se Claro. depare com algumas situações, né, algumas contabilizações debita, acredita, para gerar o lançamento contábil, que tem efeito zero, né? Mas isso realmente não tem fundamento econômico, né? Não tem dinheiro novo que eu estou recolhendo aqui, ficando para mim, para fazer investimento, né? Existem artifícios que a gente já viu, já se deparou com essa situação, mas a preocupação nossa é justamente, bom, mas será que isso aí de fato, né, é um incentivo? Tem a intenção do poder público de subvencionar? Tem todos os requisitos que o Farias comentou ali, por aí vai, mas só para fazer uma passagem. Sem contar, João, que essa jogada contábil pode suscitar até um questionamento da própria despesa dedutível, né? Então, tu cria despesa para depois gerar uma reversão, uma receita, né? E aquela despesa, de fato, o cara vai dizer, tá, mas onde é que está essa despesa, né? Cadê a nota fiscal que tu teve lá, imposto a pagar mesmo, né? Então, pode gerar isso, né? Bem lembrado, perceberam o ponto do Adriano aqui? Você vai colocar uma despesa de imposto que você não tinha contra uma receita de subvenção que você não tinha. Aí você pega aquela receita, exclui e faz de conta que aquela despesa é boa, né? E aí vamos perguntar, cadê o documento que suporta essa despesa? Não existe, né? E aí você tem o artigo 311 do Regulamento do Imposto de Renda, que pode tratar essa despesa como não necessária, né? E ter a glosa da despesa. Então, realmente, se olhar no contexto aqui, é legal essa discussão, porque se olha no contexto, é difícil você justificar que isso de fato é uma subvenção, né, para poder fazer a exclusão. Muito bom, obrigado pelos complementos aí, Andrade e João. Sei que eu aprendo muito com vocês, essa parte aí. É legal esse mix aqui, porque a gente olha do ponto de vista jurídico, né, jurisprudencial, e essa tese, a gente entende a tese. Os fundamentos dessa tese é que o convênio 190, quando ele veio a regulamentar a lei complementar, ele trouxe lá no artigo 2º todos os benefícios, diferimento, isenção, redução, e por isso essa construção de que tudo poderia se equiparar, mas o Guilherme trouxe muito bem que hoje nos tribunais essa tese não está indo bem, é fato. Né? Independente dos fundamentos, vocês trouxeram pontos muito legais aqui que eu confesso que não conhecia tão bem. Eu acho que esse tema, para a gente finalizar com uma mensagem aqui bastante forte, como o fisco, desde dezembro de 2020, com a solução de consulta 145, ele está olhando para o caput do artigo 30, da necessidade ali do projeto de investimento, o recado qual caminho é o melhor para a empresa seguir? É o caminho da Lei Complementar 160, com as consequências de seguir o que está na lei, de não poder distribuir, ou o caminho da tese judicial? Né? Porque o caminho da tese judicial a gente supera tudo isso para créditos presumidos, sem necessidade de ter projeto de investimento, sem necessidade de você manter em reserva, né, de subvenções.
Então, acho que esse é o ponto aqui que a gente traz como takeaway aqui para os nossos convidados. E é um tema que ele é complexo, então, se alguém tiver a situação e quiser, a gente pode conversar com mais calma. Esse aqui cabe um evento só para falar dele, né, Adler? Então, falar dele. Acho que vamos em diante, né? E se duvidar, amanhã e tarde. Então, vamos para o próximo tema, que já passo a palavra para você de pronto, Adriano, que é o tema da tese do século, né? E esse tema, eu brinco que é a tese do século, porque a gente vai demorar 100 anos, né, para poder resolver, né? Adriano, tá com você. 100 anos e contando, né? Aqui, bom, esse tema já deu bastante pano para manga, né? O que a gente pode dizer nesse momento, a gente está encarando assim que a gente está chegando numa terceira fase desse assunto. Eu não sei quantas ondas, quantas fases aí vão existir nesse assunto, né? Mas essa terceira fase a gente entende como sendo a fase de fiscalização. Por que a gente fala terceira fase, né? A gente entende que a primeira fase é a construção da tese, né? Muitas empresas acreditaram na tese, entraram com o processo judicial, enfim. Outras não acreditaram tanto, mas pleitearam, enfim, né? O fato é que a tese foi para frente, ela prosperou, né? Em 2017 a gente teve lá a decisão do STF. Entramos aí numa segunda fase onde ninguém sabia como calcular esse negócio, né? E quem é que tinha razão ali, se era a Receita Federal, que deveria ser ali débito menos crédito, né? O ICMS devido, aliás, ICMS, o ICMS a pagar do final do mês lá, que deveria ser considerado segundo a Receita Federal. Então tinha essa discussão, né? Enquanto as decisões aí majoritariamente falavam do imposto destacado em documento fiscal. Né? Então, essa segunda fase foi superada, né? A segunda onda aí foi superada, né, de discussões em maio desse ano. Né? Então, o STF modulou os efeitos e agora ficou definido. É o destacado, né, no documento fiscal. O que a gente pode dizer aqui como uma mensagem-chave é que, bom, a Receita Federal sempre discutiu esse tema e sempre tentou, de certa forma, modular a forma de cálculo para que reduzisse ao máximo o tamanho aí do crédito que o contribuinte iria pleitear e do rombo que isso causaria aos cofres, né? E que agora eles estão com a faca nos dentes aí para o período de fiscalização. Então, quando eu falo em terceira onda, é a terceira fase aqui, que é fiscalização detalhada. Então, a mensagem aqui é, pessoal, muito cuidado na montagem de dossiê com documentação, cruzamento dessas informações, né, e consistência dessas informações, porque nós temos experiência de algumas fiscalizações que estão chegando no nível de solicitar documento fiscal escaneado. Então, vejam vocês, a gente fala aqui em alguns casos de períodos de mais de 20 anos, né, de distância aqui, né, para trás, que a companhia teria que guardar essa documentação. E ter isso escaneado, muitos contribuintes não têm, né? Então, gera um trabalho aí bastante grande para ir atrás dessa documentação, né? Então, aqui, eu diria como uma mensagem-chave desse tópico aqui, já que estamos falando de plano de fiscalização, de atuação dos fiscais, né, trazendo um pouco da nossa experiência, que a gente tem visto alguns casos em que a Receita Federal tem chegado nesse nível de detalhe, tá? Então, para trazer um alerta, né? Outros casos a gente tem visto pedir apenas planilhas, né, documentação suporte com base em declarações entregues ao fisco, mas em outros casos a gente tem visto chegar nesse nível de detalhe, tá? Eu anotei algumas coisas para comentar. Eu não sei se tu quer começar pela parte legal ali e depois eu vou para a parte do cálculo e tal, só para seguir uma sequência lógica aqui do slide também. Ótimo, eu vou só colocar um pano de fundo, considerando que esse é um tema, né, de conhecimento um pouco mais amplo. Eu vou, para a gente poder entrar nesses aspectos documentais que você vai falar, que eu entendo que hoje é o nosso, que é o calcanhar de Aquiles. Então, você já fez um breve resumo da tese. A gente já passou pelas definições, né, jurídicas acerca do assunto. Não é possível excluir o ICMS destacado da base do PIS/COFINS. Já foi aplicada a modulação, que esse entendimento vale,
né, para todos os contribuintes que ajuizaram a ação até 15 de março de 2017 e vale para trás, respeitando o prazo quinquenal ou decenal, a depender da data. Para quem ajuizou depois, ou ainda não tem ajuizado a ação, o entendimento é válido, é uma exceção que foi aberta pelo STF e vale para os contribuintes, mesmo aqueles que não entraram com a ação, vale para todo mundo. Tem efeito erga omnes aqui, que a gente chama, né, no latim, que vale para todos. Então, esses são alguns aspectos jurídicos que todos sabem. Tem muitos aspectos legais, Adriano, que a gente ainda tem discutido. A gente tem, por exemplo, qual o momento da tributação para fins do imposto de renda e contribuição social desse indébito. O momento da tributação é o trânsito em julgado? O momento da tributação é a pedido de habilitação do crédito? Ou é a transmissão da primeira decomp? Ou é a homologação? Todos esses cenários que eu coloquei são cenários que estão sendo discutidos. A Receita Federal, até antes do dia 7, ela entendia que era o trânsito em julgado. E aqui a gente traz uma novidade bastante quente, que a gente recebeu aqui, que foi editada uma solução de consulta. Eu vou até dizer qual é, para quem quiser eventualmente anotar. É a solução de consulta 183, do dia 7 de dezembro, que a princípio é uma solução COSIT, que vincula a Receita, entendendo que o momento da tributação, Adriano, é a transmissão da primeira decomp. Notem que a própria Receita Federal está aqui reconhecendo o deslocamento do que era trânsito em julgado para a primeira transmissão da decomp, que a gente tem nesse hiato, né? Depois do trânsito em julgado, você tem que pegar a certidão narratória do processo, você tem que fazer a habilitação. Detalhe, aqui a gente está dizendo para causas em que não foi apurado o montante do indébito, ou seja, normalmente para mandados de segurança, onde não se discute valores, se discute o direito somente. Então, para mandados de segurança, essa solução de consulta 183 está entendendo que você só vai ter o nascimento da obrigação tributária lá na transmissão da primeira decomp. Então, esse é um ponto relevante e conecta aí, Adriano, com o que você está falando, né, do cuidado com as fiscalizações. E um ponto aqui bastante... Pode falar, Adriano, desculpa. Não, eu queria talvez só fazer um comentário aqui do ponto de vista contábil, né? Eu sei que aqui o nosso foco é falar mais em fiscalização e tudo mais, mas aqui é um aspecto relevante contábil, é que também já saiu o pronunciamento do IBRACON, que mesmo para aquele contribuinte que não tem ainda o trânsito em julgado da ação, ele deve fazer a contabilização do valor. Então, deve ir atrás de fazer aí os cálculos, né, do que seria esse crédito tributário para fazer a contabilização desses valores. Então, a gente tem um descasamento aqui também, né, entre contabilização, registro no resultado e a tributação para o próprio imposto de renda, né? Então, que se dá aí, né, a partir dessa solução de consulta, se daria até por meio da primeira decomp, né? Aqui a gente tem muito pano para manga ainda. Aqui a gente tem muito assunto, eu não vou nem entrar, porque senão eu vou descumprir o meu horário. Mas esse slide, eu gosto muito desse slide né, os participantes vão receber o material, para quem quiser. A gente tem uma questão aqui adjacente à discussão, que é a negociação, que eu costumo dizer que ela é contratual / comercial, né? De você, como é que você vai cobrar isso, qual o arranjo, o contrato, o pacto que existe entre fornecedor e comprador. Então, essa é uma questão que tem que ter uma análise contratual e tem que ter uma discussão comercial também. Na parte também da utilização dos créditos, Adriano, isso eu acho que você pode falar até melhor do que eu, a gente tem alguns cuidados, né? Ok, a empresa ganhou 100 milhões de reais, apurou 100 milhões de crédito. Como é que ela vai apurar isso? Quais débitos ela pode efetivamente compensar? Qual o período? Né? A Receita entende que são 5 anos, são 5 anos só para monetização. Então, aqui a gente tem muitas questões e eu costumo não entrar, porque, como eu sempre digo, o processo judicial é como um filho, né? Cada caso é um caso, você tem caminhos diferentes, então aqui não tem como passar. E, Adriano, acho que você também tem visto isso, né? Sim, o que eu tenho para dizer aqui, bom, pensando, vamos fatiar aqui por partes, cálculo, né?
Primeiro, prestar atenção aqui, bom, vai ser o ICMS destacado no documento fiscal, certo? Então, o importante é que a empresa tenha a abertura analítica desses documentos fiscais por item. Por quê? Porque dentro do mesmo documento fiscal pode ter ali itens que foram tributados por ICMS e não foram tributados pelo PIS e COFINS, e vice-versa. Pode ter um outro item que foi tributado pelo PIS e COFINS e não foi tributado pelo ICMS. Alíquotas monofásicas entre esses itens também, isso impacta no cálculo. Redução de base de cálculo pode impactar no cálculo também. Indo mais adiante, a forma de atualização da Selic, né? Como é que as empresas têm feito essa atualização? Eu tenho visto duas formas majoritárias aqui de fazer o cálculo, uma mais arrojada e outra um pouco mais conservadora, né? O que seria a mais conservadora? A empresa, bom, apura o principal, né, do crédito mensal, né, do que seria direito aí da empresa, e calcularia a Selic, atualizaria apenas para aqueles meses em que a empresa apresentou tributo a pagar, PIS e COFINS a pagar, né? Por quê? Porque a gente sabe bem que o PIS e COFINS, naqueles meses em que a empresa apurou saldo credor, ele não é atualizável pela Selic, né? Na apuração tradicional da Selic, ele não é atualizável. Então, isso é uma visão mais conservadora, que a gente tem visto as empresas fazerem o cálculo por esse método. Outro método seria atualizar a Selic para todo e qualquer período, para todo e qualquer competência, independentemente se apurou-se crédito acumulado ou imposto a pagar. Essa seria uma visão um pouco mais arrojada, e a gente tem visto assim, bom, eu vou fazer os dois cálculos, eu vou habilitar o crédito pelo valor maior, né? E vou compensar pelo mais conservador. Até essa discussão de como é o método de cálculo, ele evoluir, enfim, ou até entrar com algum tipo de procedimento para que garanta esse direito mais para frente. Então, superando essa parte da Selic, seria basicamente esses duas formas aqui, dois modelos de cálculo que a gente tem visto bastante serem praticados no mercado. E aqui, de novo, né, dossiê montando mês a mês o quanto se teve de apuração individualizada por nota fiscal e por produto. Esse dossiê, essa abertura, muitas vezes é extraída do ERP da companhia. É importante que se faça um cruzamento com as obrigações oficiais que foram entregues ao fisco, né? Então, cruzamento de imposto destacado nos documentos com aquilo que foi informado nas GIAs, por exemplo, do período, ou na época que era exigido GIA, da COM também, né, na época que era exigido da COM. Então, esse cruzamento, esse amarramento, ele é muito importante, porque lá na frente isso vai ter que ser comprovado para o fisco e, de novo, ressaltando aqui como uma mensagem chave é que os fiscais estão indo no detalhe, né? Então, se eventualmente a gente não tiver o documento fiscal para comprovar, numa prova subsidiária teria que ter outros meios, pelo menos, né? Que essas obrigações fiscais elas estejam amarradas e cruzando com aquele relatório analítico para que tu comprove que não, mas eu tive ICMS destacado, está aqui na minha GIA, né? Está aqui o faturamento, ele bate com a da COM. Então, isso seriam provas subsidiárias aí ao documento fiscal, uma eventual discussão futura. E discussão futura, quando a gente fala no Brasil, é por isso que é a tese do século, né, Adri? Então, essa coisa pode ir para frente, dependendo do nível de comprovação que a empresa tem aqui, dos cálculos que foram feitos. Eu acho que a gente está praticamente estourando o tempo nesse tópico aqui, mas eu queria fazer mais dois comentários complementares aqui. Aspectos operacionais, parametrização do sistema. Então, e aí, o RP da empresa, a solução fiscal da empresa está preparado para fazer os cálculos já com uma nova metodologia, sim ou não? Esse é outro cuidado a ser tomado, né? E falando com relação à monetização de créditos, né? Isso aqui é um crédito que, para muitas empresas, ele remonta a um período de 20 anos, né? Então, e a Receita Federal quer que a gente compense em 5, né? Então, tem que fazer caber 20 anos em 5, né? Então, óbvio que, assim, o melhor é que a gente consiga dar vazão a esses créditos em 5 anos, mas a gente sabe que existem meios aqui, né, Adler, de uma discussão para que esse prazo seja extrapolado, mas, assim, para evitar algum tipo de discussão sobre o tema, o ideal é que se consiga compensar dentro desses 5 anos. Compensação cruzada com contribuições previdenciárias só a partir do período em que a empresa era obrigada a entregar o e-social, né? Outro comentário com relação à compensação aqui, a gente tem orientado
que evite ou deixe, em último caso, para que seja compensado com IR-fonte de folha de pagamentos, porque a gente já viu alguns questionamentos da Receita Federal, inclusive represando algumas restituições de imposto de renda pessoa física, em função de não ter ainda revisado o crédito que foi utilizado para pagamento. Então, talvez deixar como sendo o último item na escala de prioridades ali entre os tributos federais para compensação. E por último aqui, né, créditos das aquisições. Tinha discussão ali se a empresa podia manter o crédito sobre o ICMS aí dos insumos, né, praticados nas aquisições, hein, o crédito da entrada do PIS e COFINS. Essa discussão, em tese, já foi superado, um pronunciamento recente, aí, parecer, certo, da Receita Federal, onde foi esclarecido que pode ser mantido o crédito das entradas ali. Eu estourei 2 minutos aqui, Adler, é isso? Tu tá com o cronômetro aí? Não, estamos, acho que esse é um comentário. Vai lá, João, claro. Não, aproveitando aqui, antes de devolver para o nosso moderador aqui, seguir adiante, que o Adriano está dizendo é que sobrou para a Receita auditoria, né? Então é isso que a gente está focando aqui na terceira onda. E aí, conectado com a consulta que você comentou, Adriano, eu tenho um cliente aqui de Curitiba que tem fábrica na Zona Franca, ele falou, lá em Manaus, pelo entendimento comum, o fisco começa a auditar quando você transmite a primeira decomp, aí o fisco já abre a fiscalização para auditar lá de onde está vindo esse crédito. Então, lá eles me contaram isso. Aqui no Sul eu tenho visto pouco movimento prático, assim, né? Poucas empresas sendo fiscalizadas efetivamente, as compensações já estão acontecendo. Em São Paulo, acho que é uma praça que está um pouco mais avançada, e o pessoal indo no nível de nota fiscal, né, Adriano? Essa experiência eu peguei de São Paulo, viu, João? Mas isso vai ser replicado, eu imagino, para ser replicado para as outras localidades aí também. Legal. Eu posso... É 1 minuto, prometo, Adler. É coisa muito rápida. Só aproveitando o gancho, porque aqui a gente está falando, né? O Adriano ele comentou muito sobre a ação, né? Mas tem muitos casos aqui de empresas que não tinham ação e nos questionam o seguinte: o que eu faço, né, para recuperar isso, né? Então, só para a Receita Federal ela já se pronunciou, né, da forma que tem que ser feita a recuperação para empresas que não têm ação, né? Então, tem a seção 11 e 12, né, do manual lá da FD Contribuições que falam que você deveria, né, retificar todas as suas obrigações acessórias, FD Contribuições, de 2017 para frente, para poder fazer a recuperação para aquelas empresas que não têm ação. Acho que só gostaria de fazer esse complemento aqui, que é importante também sobre esse tema. Boa. Na verdade, todos os pontos que se levantaram são extremamente pertinentes. Aqui é um outro assunto que a gente poderia passar a manhã e a tarde inteira discutindo. E tem algumas perguntas no chat aqui, eu vou me arriscar a responder, e no próximo painel a gente segura. Se eu não vou responder todas, porque tem muitas perguntas, então eu vou responder as primeiras aqui. Agora eu não consigo achar, achei. Eu vou responder as mais do ponto de vista jurídico. Tem algumas outras que a gente pode responder, a gente vai responder todas, tá? Só uma pergunta que eu acho pertinente, porque a pergunta é: pessoa jurídica, a empresa entrou com mandado de segurança depois do dia 15 de março, mas transitou antes do julgamento do dia 13, ou seja, aplica-se a modulação, risco de rescisória? Sim, deve-se aplicar a modulação e sim, tem risco de rescisória. Então, esse é um caso aqui que a Receita deve ter até 2 anos depois do trânsito em julgado da ação aí da empresa para entrar com a rescisória, ou 2 anos depois do dia 13 de maio, que é um tema que vai ser decidido pelo STF hoje. Inclusive, começa o julgamento sobre os efeitos aí, né, da modulação em matéria tributária. Mas esse é um tema bastante complexo. Obrigado pela pergunta. É um tema que a gente pode até conversar e depois a gente entra em contato e responde as demais, ok? Senão a gente realmente não consegue passar por todos os assuntos. Mas muito pertinente os pontos aí, João, Adriano e Jonas, obrigado por compartilharem, né? A gente tem visto também aqui em outros casos em Curitiba já de empresas sendo fiscalizadas logo depois da habilitação do crédito. Então é um ponto bastante relevante. Vamos em frente aqui com o nosso terceiro tema, que é decorrente dessa tese, né? Que é, ok, ganhei a tese do século, tenho um indébito
exclui o ICMS destacado da base do PIS e da COFINS, mas esse indébito ele é atualizado pela Selic. Essa Selic tributa pelo imposto de renda e pela contribuição social? Sim ou não? Guilherme, você abre o tema para nós com a mensagem? Eu acho que esse tema, bom, esse tema foi 10-0, né, no STF, é um placar pouco comum, né, nas decisões tributárias que a gente vê ali, né, enfim. E é um tema que né, nós tínhamos um ambiente de jurisprudência bem desfavorável na grande maioria dos tribunais, né, inclusive o STJ. O único que a gente estava ganhando era aqui o Tribunal da Quarta Região, e foi que levou o assunto lá para a STF. A STF decidiu que é inconstitucional incidir, né, IRCS sobre a Selic em razão da repetição de indébito, né. Eu acho que a mensagem inicial aqui é de que, né, poxa, esse tema aqui ele tá novo, vamos assim dizer, né, mas ele tem que ser analisado de uma forma bem cuidadosa com vários vértices, né. Eu acho que a gente tem aqui, o Adler talvez vai falar aqui um pouquinho sobre a questão né, do próprio conceito, lucro cessante, enfim, dano emergente, mas tem muita coisa por trás, né? Eu estava até agora aqui pensando, né, o que saiu, essa solução de consulta que o Adler comentou, ela saiu hoje, ela foi publicada hoje, ela é do dia 7, mas ela foi publicada no Diário Oficial hoje, né? E aí eu fico pensando, pô, será que a Receita não está querendo daqui a pouco dizer que quem já transmitiu a Decomp lá atrás não tem ação para Selic, né, vai ter aqui algum efeito, não sei. A gente tem que ter muito cuidado, né? Até as boas notícias, elas, às vezes não são. A gente tem que cuidar, né? Tem que pensar bem. Mas eu acho que a mensagem é essa, é avaliar individualmente, né, Adler, aqui, porque a gente sabe que teses que quando a gente ganha, né, o contribuinte ganha alguma coisa, né, a Receita ela normalmente não fica, ela vai tentar recuperar de alguma forma, né? Isso aqui pode ser um caminho a depender, né, de existir ou não uma modulação de efeito, que a gente sabe que já está virando meio que a segunda etapa do julgamento de mérito no STF é decidir se tem modulação ou não, né? Então é algo bem latente, né, Adler? Vamos lá, acho que aqui, até por uma questão indo bastante, de uma forma bastante objetiva esse tema. Já está definido que não incide IRCS sobre a Selic. Ponto. O STF já definiu isso no dia 24 de setembro, o Guilherme falou um placar expressivo de 10-0. Só que agora a gente precisa olhar para o cenário de cada empresa de uma forma casuística, né? No caso concreto. Primeira pergunta: a empresa possui ação judicial distribuída antes do dia 24? Sim ou não? Se a empresa possui a ação antes do dia 24 de setembro, o risco que essa decisão seja modulada é menor. Por que o risco é menor? Porque o STF vem no ano de 2021, 2020, desde 2016, seguindo a tendência de aplicar modulação, protegendo aqueles contribuintes que tenham ingressado com a ação. Isso é uma tendência, ou seja, a gente não pode cravar isso até que haja o julgamento do embargo de declaração, que ainda nem foi interposto, porque a gente nem tem o inteiro teor dessa decisão. E lembre que no caso da tese do século, isso demorou 4 anos para acontecer, né? O julgamento foi em 2017 e em 2021 que a gente teve essa definição do julgamento do embargo. Então, esse é o primeiro ponto, para quem tem a ação. Quem tem a ação provavelmente vai ficar protegido do que aconteceu no passado e para o futuro também. E eu digo isso não só pela tendência do STF, mas também pela questão técnica jurídica, porque essa tese ela estava perdendo historicamente no STJ. Né? O STJ entendia que tributava-se sobre a Selic por considerar que a Selic ela não tinha somente a natureza de recomposição patrimonial. Eu acho que um detalhe bastante importante técnico aqui é que não estamos falando de toda e qualquer Selic, ponto de atenção. Precisa ser feita uma análise de toda a Selic que a empresa recebe. É em débito? Hoje a gente sabe que é em débito, que é o que consta no verbete do julgamento. Né? Agora, questão de lucros cessantes, danos emergentes, né? Lucros cessantes também não se aplicaria já pelo que o STF decidiu. Outro detalhe importante, o outro lado da história, empresas que não tenham ação judicial. É importante avaliar que cabe ter uma oportunidade de entrar com a ação judicial hoje, o mais breve possível, porque ainda que o STF module para frente,
esse entendimento, fato é que todas as ações de indébito, recuperação tributária que a empresa tenha em andamento e que não tenham transitado em julgado, isso vai acontecer no futuro. Então, você protege daqui para frente todos os indébitos que vêm. Então, a mensagem principal aqui é, se não tiverem ação judicial, podem nos procurar, a gente pode ajudar a discutir o tema, analisar, enfim. E para aquelas empresas que têm ação judicial, a gente tem um outro cuidado, que é um cuidado que vem do ponto de vista contábil e fiscal aqui, né? Que eu passo para o João poder explicar esse assunto. João. Legal, Adler, obrigado. É um tema que movimentou bastante as empresas, o mercado, os auditores, né? Porque, vamos lá, né? A gente olhando para o tema anterior, né? A gente tinha uma situação, bom, eu não podia reconhecer lá o passado, porque tinha uma situação de ativo contingente, tinha que esperar a modulação dos efeitos, CPC 25 e tudo mais. E aí, né, chega no dia 24, o STF decide, como o Adler comentou, e o auditor fala, e aí, agora precisa contabilizar. Falou, mas que história é essa, né? Eu tinha uma situação lá que num processo judicial que eu não contabilizava, nesse aqui você está pedindo para eu fazer a contabilização, né? O que muda nessa história, né? Tem uma diferença bastante importante do ponto de vista contábil, aí o fiscal acompanha, mas do ponto de vista contábil, que essa discussão ela cai num outro CPC, né? O IFRIC 23 e CPC 22, que trata um pouco diferente a situação. A gente sai daquela discussão de ativo contingente, que eu precisaria ali do virtualmente, do praticamente certo, né, para que eu pudesse fazer reconhecimento contábil. Aqui no IFRIC 23, numa discussão de imposto de renda, ela é diferente, né? A pergunta que se faz aqui é, a autoridade tributária irá aceitar o tratamento fiscal da empresa? E aqui a autoridade tributária é representada pelo STF, né? Se a resposta sim, é provável que a autoridade fiscal aceite o entendimento do contribuinte. Então, os valores deveriam ser reconhecidos nas demonstrações financeiras. Se a empresa tem uma ação judicial que ingressou antes do dia 24/9, então você tem que calcular esse valor 5 anos da data da ação e contabilizar esse valor, porque é provável que esse valor, esse crédito seja reconhecido pelo fisco. No caso aqui, né, de novo, a gente está falando de uma discussão judicial que o STF já julgou o mérito dessa ação. Só um comentário, o IFRIC 23 é só para imposto de renda, né? Por isso que ele acaba diferenciando um pouco do PIS e COFINS, né, João? Então isso é bem interessante, né? Eu não tinha me dado conta disso. Né? E a regra é simétrica, né? O IFRIC 23, a regra é simétrica, diferente do CPC 25. Exato, e o da ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS a gente está falando de PIS e COFINS, né? Então não tinha aplicação de IFRIC 23, né? Esse aqui é imposto de renda, né? Veja que curioso, né? Porque o IFRIC 23 ele veio para dar transparência na apuração de imposto de renda. Então, tudo aquilo que a gente fazia, que o fisco poderia não aceitar, o auditor chegava e falou: tira isso aqui da base, a gente não vai aceitar isso aqui. Só que esse aqui virou, né? Porque esse aqui é o contrário, esse aqui é um posicionamento favorável que a gente agora está sendo obrigado a dar o tratamento pelo IFRIC 23. Então, quando a gente estudou o IFRIC 23, a gente estava falando: olha, esses planejamentos tributários aqui de imposto de renda, isso aqui, ó, não vale nada disso aqui para fins de demonstração financeira, tá? Agora, o assunto virou. Então, favorável ao contribuinte, independente disso, a norma contábil ela tenta ser objetiva e cartesiana, colocar num fluxo de sim e não. E aqui o fluxo de sim e não é esse. Né? Então, é uma discussão de imposto de renda, cujo o entendimento aqui é provável que a empresa vai ganhar, e a gente tem que fazer a contabilização. É isso que a gente vai enfrentar. Agora, tá bom, vou fazer a contabilização. E aí, como é que faço? Como é que calcula esse valor, né? Então, eu vou te dar 2 jeitos de calcular isso. Você pode simplesmente pegar lá o valor da Selic, e aí cautela, não é toda a Selic, lembra que é aquela Selic de ações de repetição de indébito. Ah, João, mas aqui eu tenho aqui um pagamento de vida maior, atualizei a Selic. Não é essa Selic, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é qual Selic você vai colocar? É aquela que está na decisão judicial. Toda aquela que vem de algum processo, de uma tese que você discutiu, ganhou, essa aí está tranquilo. Discussões administrativas, cuidado, a maioria delas não dá direito, ele não entra nos conceitos ali, e aí tem que ver a decisão, não vou entrar no mérito, mas tem que ver, porque nem toda Selic dá direito a essa exclusão. Então, a primeira observação que eu faria para vocês é essa. Tá bom, peguei a Selic aqui, já vi qual dá, não dá, calculei o quê? 34% sobre o valor da Selic e tem o meu valor do meu indébito. Posso contabilizar isso? Cautela, talvez. Por quê? Essa é uma conta fácil, simples, objetiva. Mas se a gente fala de indébito, né? Será que eu não deveria, para fazer o cálculo,
e aqui eu não estou falando de retificação, estou falando de fazer o cálculo, reprocessar o meu cálculo de imposto de renda, fazendo uma exclusão daquela parcela da Selic, aquele crédito no resultado que foi tributado, vendo os reflexos na apuração de imposto de renda, e aí você pode ter reflexo de incentivo da lei do bem, porque também está limitado ao lucro real. Você pode ter a própria compensação de 30% do prejuízo fiscal, que ao excluir isso você vai mudar. Você tem os incentivos normais ali das doações, né? O próprio incentivo do PAT, que você vai mudar lá o IR15. Então, ao fazer essa exclusão, você começa a mudar um monte de limitadores que você tem no cálculo do imposto devido, que pode gerar um novo imposto de renda, mas você vai perder uma parte desses incentivos pela própria redução normal. E essa conta eu vou falar para vocês, a gente já fez e dá diferença. Então, se a gente falar puramente em débito ali, pode ser que o fisco entenda que em débito tem que passar por esse recálculo. Não digo retificar nada, você vai recalcular para fins de apuração. Ato seguinte, bom, fiz isso, então eu, simplesmente 34, sobretudo, eu faço esse reprocessamento do imposto de renda para ver quanto que é esse cálculo, considerando esses reflexos todos que eu comentei. Vou atualizar a Selic. A partir de quando eu vou atualizar? Da data da antecipação do débito? Pode ser. Aqui é uma vertente que faz sentido. Ou eu vou dizer, não, a data do fato tirador do imposto de renda é 31/12, então eu vou considerar 31/12 como a base para calcular a Selic atualizado e tudo mais, entendeu? E aí, como o Adler falou, cada caso é um caso. Vamos supor numa situação que a empresa é deficitária, tem prejuízo fiscal. E aí, João, não tem débito? Já vi algumas ações que dizem lá, pedir a repetição de débito ou a recomposição de prejuízos fiscais. E aí, esse prejuízo fiscal, no momento que essa ação transitar em julgado, também poderia voltar lá para a parte B do LALUR e a gente ter o efeito disso. Mas ele entra hoje, contabilmente, como um efeito de imposto de renda diferido ativo, né? Você teria esse 34%, mas você vai ter que esperar o limitador de 30% para fazer a compensação. Então, tem umas questões práticas ainda que, muito embora veio a decisão, veio o IBRACON e falou, tem que contabilizar, aí agora, como que faz? Então, a gente está nesse momento de refinar o método de cálculo. Né? Tem um jeito certo ainda? Não tem um jeito escrito exatamente como faz, mas a gente, né, vai interpretando, vai entendendo ali os efeitos e vai fazendo esse cálculo todo. Era isso que eu queria trazer para vocês, então, essa discussão, se o teu editor não trouxe, ele vai trazer, acho que é uma discussão contábil, importante dizer que isso aqui é uma discussão contábil, porque fiscalmente, a gente, né, para falar de tributação, de outras coisas, precisa ter o trânsito julgado, até para começar a usar, fazer a habilitação disso, né? Momento de tributação, a gente já falou aqui em trânsito julgado, a gente falou em envio da DECOMP inicial, então isso aqui é uma discussão eminentemente contábil para fins de transparência de reconhecimento desses valores na apuração de imposto de renda para fins de demonstração financeira, como imposto corrente ou imposto diferido, mas o fato é, existe sim um efeito a ser reconhecido, especialmente para quem tem ação antes de 24 de setembro. Adler, devolvo para você, passar para a Dani rapidamente, se quiser fazer um comentário. Excelente, João. Acho que desse assunto aqui, para quem tem ação, procurar o João, o Jonas e o Adriano para poder antecipar essa discussão. Para quem não tem ação, pode procurar eu, o Guilherme ou a Daniele, porque é um tema relevante. Passamos agora para o último, mas não menos importante, tema com a Daniele Rosa, nossa gerente tributária, mestre em direito aduaneiro. Dani, está com você. Boa, Adler, obrigada aí pelos comentários e demais. E agora a gente vai para um assunto que, embora não esteja descrito objetivamente no plano, ele faz parte, sim, do plano da Receita, né? Mas a gente vai trazer aqui uma visão de mercado para vocês, o que a gente tem visto aí no ano de 2021, e inclusive no ano de 2020, não sei se todos tiveram a oportunidade de analisar, mas saiu o balanço aduaneiro do ano de 2020, trazendo uma série de informações extremamente relevantes, dentre elas, né, a agilidade da aduana nos últimos anos e, sobretudo, no ano de 2020, um assunto que está completamente relacionado ao que eu vou passar para vocês, a gente pode verificar que houve um aumento significativo, né, da parametrização das mercadorias para o canal verde, que também está conectado com o programa OEA, mas o que se pode verificar é que no ano de 2020, aproximadamente 93% e uma fração decimal aí das operações de importação tiveram uma análise da aduana no prazo de 24 horas.
né, em menos de 24 horas. Você pode dizer, ah, Daniele, mas eu tive um caso peculiar, que a minha carga foi parada, eu tive determinada exigência, e ali se instaurou um procedimento que levou a um deadline de 120 dias para a liberação da minha mercadoria. Bom, posso dizer que você foi uma exceção, porque o ano de 2020 e 2021 teve como ideia da aduana trazer uma facilitação em todos os aspectos burocráticos do procedimento de nacionalização de mercadoria, e justamente por isso, né, que a gente vem verificando um aumento significativo nas revisões aduaneiras, né? Acredito que todos vocês já o saibam, mas a aduana ela tem 5 anos para fazer esse processo de revisão aduaneira, e aqui vão ter uma série de questionamentos. Eu posso fazer uma revisão aduaneira em quaisquer canais, sim ou não? A gente tem CARF discutindo isso, o STJ discutindo isso, mas fato é que, tal qual, né, nas demais matérias tributárias, e aqui a gente pode até fazer um recorte em tributação pura e simples e a tributação aduaneira, a gente verifica que a Receita ela vem implementando, sim, inteligência artificial nas atividades da aduana. Não sei se vocês já ouviram falar do CISAM, que é um sistema extremamente sofisticado que utiliza inteligência artificial em todas as DIs do Brasil e vem auxiliando e muito, né, a Receita nesse processo de revisão e até mesmo no processo de parametrização. Ele aprende com as DIs históricas e ele aponta a possibilidade de 30 erros que podem vir a ter nas novas DIs, dentre os quais a gente destaca aqui os erros inerentes à classificação fiscal, né? Classificação fiscal ou classificação aduaneira, como muitos gostam de falar, né? Porque essa classificação ela não diz, não tem relação meramente com a questão tributária, mas sim com o próprio controle do que entra e que sai do país e controles estatísticos, enfim. Então, aqui, o que a gente vem observando é um aumento significativo, até diria que é a menina dos olhos do momento, né? Um aumento significativo das fiscalizações no que diz respeito à NCM, né? Muitas empresas vêm sendo fiscalizadas e muitas delas já estão em processo de revisão aduaneira, por N motivos, né? Claro que o primeiro deles é a própria interpretação, né, das regras do sistema harmonizado e da NCM, né, estendendo aqui mais 2 dígitos, e até mesmo a própria divergência de entendimentos existente dentro da Receita e divergência de entendimentos e interpretação existente entre autoridades públicas, e aqui eu trago como exemplo a Anvisa, a ANP, enfim, uma série de autarquias que têm entendimentos específicos para determinados produtos e a própria Receita. E, inclusive, sobre esse aspecto, a Receita, ela se vale de um parecer COSIT do ano de 2018, sob o qual se firmou a premissa de que a Receita ela se sobrepõe na sua interpretação aos demais órgãos públicos. Porém, esse é um entendimento que foi rechaçado em alguns julgamentos perante o STJ, dizendo que a autoridade pública responsável para analisar aquele produto, como é o caso da Anvisa, em uma série de julgamentos, ela tem sim a prerrogativa de identificar aquele produto e identificar qual seria a classificação mais adequada. Então, aqui a gente traz um alerta, né, um alerta amigo para vocês, sobretudo considerando que a do INPE está aí, né, para muitas empresas já certificadas OEA e aquelas que não são, já devem ter essa preocupação para os anos subsequentes, né, analisar os pré-requisitos de catálogos de produto e fazer aí uma classificação fiscal bastante adequada, com todas as regras internacionais e nacionais. Lembrando aqui, né, que os pareceres da OMA, do comitê da OMA, eles têm um efeito vinculante para a Receita, então muito cuidado, né, na classificação das NCMs dos seus produtos, contem com um departamento técnico qualificado, com uma consultoria qualificada para o catálogo de produto e também para a classificação fiscal das suas mercadorias, enquanto ainda não se implementa a do INPE para todas as demais empresas. E aqui a gente traz alguns pontos, né? O que pode gerar o descuido da empresa na hora de classificar a sua mercadoria. Esses são alguns pontos. A gente poderia aqui ficar falando algumas horas. Eu, inclusive, costumo dizer que esse é um tema que geraria um webcast próprio, né?
porque simplesmente o próprio fato da empresa, né, desconsiderar algumas premissas e classificar equivocadamente um determinado produto pode culminar em multa aduaneira de 1% sobre o valor aduaneiro, além do próprio recolhimento, né, a posteriori da diferença da alíquota de todos os tributos aduaneiros, né, que se valem da classificação fiscal, acrescidos de juros e multa, para além da multa aduaneira de 1%. E, além disso, né, se a empresa classifica determinada mercadoria no NCM que prescinde de licença de importação em processo de revisão aduaneira, digamos, 4 anos posteriormente ao registro da DI, né, a aduana constata que aquela mercadoria imprescindia de licença de importação, aqui a gente tem uma multa que é bastante pesada, né, uma multa de 30% sobre o valor aduaneiro, além da própria inobservância, né, de eventuais oportunidades tributárias, como, por exemplo, ex-tarifários, enfim. Tem uma série de pontos que culminam da observância da classificação fiscal, da classificação aduaneira. E a gente deixa aqui um alerta para todas as empresas, parceiras, amigos que aqui estão presentes, para que dê o devido carinho e cuidado na hora de classificar, na hora do registro da DI, né? Não deixem isso no colo do despachante, que muitas vezes não vai ter o mesmo conhecimento técnico do que o seu departamento de engenharia. A gente vê que para determinados nichos, inclusive a gente tem vários clientes aqui do setor automotivo, que se utilizam de determinados produtos onde há divergência na posição da Receita e da posição das autoridades públicas competentes para analisar esse ponto, inclusive julgamentos no CARF recente afastando posição da Receita. Isso gera uma certa insegurança jurídica, né? Sobretudo naqueles casos onde a empresa já teve a carga analisada física e documentalmente no canal vermelho e depois de 3 anos vem a Receita bater na sua porta e dizer, né, empresa X, aquela classificação ela não foi chancelada, eu, enquanto Receita, não entendo que o desembaraço aduaneiro é a conclusão do processo de despacho de importação, mas sim a revisão aduaneira. Então, sobre esse aspecto, tem muita fundamentação, né, para a empresa contrapor, tem muitos argumentos, sobretudo nessa multa de 30%, temos atos declaratórios que nos amparam as empresas. Então, aqui deixo, né, o nosso aviso e ficamos à disposição para auxiliar no que for possível. Essa é uma matéria bastante específica, né, e bastante querida por nós, então ficamos à disposição. Infelizmente, o nosso tempo, né, vai chegando ao fim. Fico à disposição, deixo o meu contato aqui. Se alguém quiser tirar qualquer dúvida, posso seguir após o nosso evento e esclarecer. Excelente, Daniele. Aqui, por amor ao tempo e para, né, não descumprir a agenda aqui dos nossos convidados, a gente vai responder as perguntas que recebemos uma a uma, né? Então, só deixar aqui, né, as pessoas que perguntaram, agradecer pelas perguntas bastante importantes. Como no papel de moderador aqui, eu estou olhando o horário para realmente não descumprir o que combinamos, e agradecer aqui da parte, né, do Ferraz Camargo Matsunaga, do Legal, essa parceria com a KPMG, agradecer a Daniele, ao Guilherme, e todos os nossos convidados que ainda não nos conhecem, quiserem nos adicionar em LinkedIn, nos procurar de qualquer forma, e talvez, João, se você quiser aí também dar a mensagem final da parte do Tex, para nós é um muito obrigado aqui, e bom final de ano para todos. Legal, legal. Obrigado, Adler, pelo lado da KPMG. A gente sempre gosta de discutir assunto técnico, né? Então a gente se entra no assunto, o outro vai dividir conhecimento, é sempre muito legal, e ter vocês aqui hoje para esse debate foi muito bom. Eu agradecer o time da KPMG aqui, que participou, contribuiu com todo esse evento, o convite do Ferraz e Camargo para que a gente pudesse fazer essa dobradinha juntos, e tudo de bom para vocês, um bom fim de ano, e qualquer coisa estamos à disposição. Grande abraço. Bom final de ano para Obrigado. todos. Tchau. Um abraço, gente. Obrigado a Tchau, todos. tchau. Um abraço a todos aí, gente. Tchau.